Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais conhecidas e queridas de toda a Bíblia, o Salmo 23. Davi, que foi pastor antes de ser rei, escreveu essas palavras e elas nos dão uma imagem incrível do cuidado e da proteção de Deus. Vamos juntos entender por que esse texto, mesmo sendo tão antigo, ainda fala tão forte ao nosso coração hoje. E tudo começa com essa frase que é extremamente pessoal. A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é meu. Repare que Davi não diz que o Senhor é um pastor, como se fosse só uma verdade geral. Não, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Isso transforma tudo. A fé que esse salmo descreve não é só acreditar que Deus existe, mas confiar nele como o meu guia pessoal. E por causa dessa relação tão próxima, a consequência é clara: nada me faltará. Agora, isso não é uma promessa de que a gente vai ter todo o luxo do mundo, né? É, na verdade, uma declaração de confiança total. É a certeza de que o pastor vai providenciar tudo o que a gente realmente precisa para viver. A verdadeira alegria, então, não está em ter tudo o que a gente quer, mas em ter o pastor. A partir daqui, Davi começa a detalhar o que esse pastor faz na prática. Porque ele não só promete, ele age. A gente vai ver agora como Deus nos dá descanso, restauração e nos guia de um jeito bem concreto. E olha aqui detalhe interessante sobre ovelhas que Davi, como pastor, sabia muito bem. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe, as ovelhas são animais super ansiosos. Elas simplesmente não conseguem deitar e descansar se estiverem com medo, com fome ou se tiver alguma briga no rebanho. Então, o que o pastor faz? Primeiro, ele resolve tudo isso. Ele cria um ambiente de paz e segurança. O descanso, portanto, não é só um lugar bonito, é uma condição de segurança que o pastor cria para nós. Depois o salmo continua: refrigera a minha alma. E aqui tem uma profundidade incrível na língua original. A palavra em hebraico é shuv. E essa é a mesma palavra usada para se arrepender ou voltar. Existe uma situação bem perigosa para uma ovelha. Quando ela cai de costas, com as patas para cima, ela não consegue se levantar sozinha. É fatal. O pastor precisa ir lá, pegar a ovelha e colocá-la de pé. É exatamente essa imagem. Quando a gente cai espiritualmente, é Deus, o nosso pastor, que vem, nos restaura e nos coloca de pé de novo. E ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas veredas da justiça não são caminhos para a gente se tornar justo, mas são os caminhos certos, os melhores atalhos, o percurso mais seguro. E por que ele faz isso? Por amor do seu nome. Pensa bem, a reputação do pastor está em jogo. Se uma ovelha se perde, é o nome do pastor que fica manchado. Ou seja, a nossa segurança está totalmente ligada ao cuidado que Deus tem com a sua própria honra. Mas a caminhada com o pastor não tem só pasto verdinho, né? Também tem os vales. A fé não nos isenta das dificuldades, mas ela garante a companhia do pastor bem no meio delas. E agora, o salmo muda o tom para falar exatamente do cuidado de Deus nos momentos de maior perigo. E aqui acontece uma virada sensacional no Salmo. A linguagem muda completamente. Até agora, Davi estava falando sobre Deus. Ele me faz, ele me guia. Mas quando chega no vale, ele para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus. Porque tu estás comigo. É incrível. A dificuldade tem esse poder de transformar o que a gente sabe sobre Deus em uma conversa íntima com Ele. Esse Vale da Sombra da Morte, na época de Davi, provavelmente se referia a desfiladeiros reais no deserto da Judéia, lugares escuros, cheios de predadores. Um perigo real. Mas para nós, essa imagem ganha uma nova camada. A morte se torna uma sombra. E uma sombra, por mais que assuste, não pode de fato nos ferir. Pensa assim, a sombra de um cachorro não morde. Do mesmo jeito, a sombra da morte não pode nos destruir, porque o pastor está ali, bem do nosso lado. E o consolo nesse vale vem de duas ferramentas, o teu bordão e o teu cajado. São coisas diferentes, tá? O bordão, ou a vara, era uma arma curta, tipo um porrete, para defender as ovelhas de lobos e outros predadores. Isso é a proteção de Deus. Já o cajado era aquela vara longa com um gancho na ponta, usada para guiar, para corrigir o caminho e para resgatar uma ovelha que caiu num buraco. Isso é a direção de Deus. Tanto a proteção contra o mal, quanto a correção dele nos trazem conforto. E agora, uma mudança radical de cenário. A gente sai do campo, da imagem do pastor, e entra num salão de festas, num banquete real. Deus não é mais só o pastor no deserto. Ele se torna um anfitrião super generoso no seu palácio. Olha que imagem poderosa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A vitória aqui não é Deus eliminar todos os inimigos. A vitória é Deus nos honrar com um banquete enquanto eles são forçados a assistir
sem poder fazer nada. É como se Deus nos convidasse a focar na provisão dele, e não nas ameaças que estão ao redor. E esse banquete é um banquete de honra. Naquela cultura, ungir a cabeça com óleo era um gesto de hospitalidade máxima, reservado para um convidado muito especial, um convidado VIP. E a parte do meu cálice transborda não fala mais só de ter o suficiente, fala de exagero, de abundância. A provisão de Deus não é uma ração de sobrevivência, é uma generosidade que transborda. E com isso, a gente chega no grande final do Salmo, uma declaração de confiança que cobre a nossa vida inteira e vai muito além, por toda a eternidade. A gente lê certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. E sou até um pouco passivo, né? Mas no hebraico original a coisa é muito mais intensa. O verbo usado ali é hadap, que significa perseguir, caçar. É uma palavra de perseguição. A imagem é de que a bondade e a misericórdia de Deus não estão só nos acompanhando. Elas estão nos caçando, nos perseguindo ativamente, como se fossem dois cães pastores, garantindo que a gente nunca se desvie do cuidado dele. E qual é o destino final de toda essa jornada? Não é o pasto, é a casa do Senhor. A nossa esperança maior é a comunhão eterna, cara a cara com Deus. É a certeza de uma eternidade onde toda a nossa sede, toda a nossa fome, toda a necessidade vai ser finalmente satisfeita na casa do Pai. E claro, para a fé cristã, o Salmo 23 se completa, ele encontra seu significado máximo na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita, tanto do pastor que guia, quanto do anfitrião que nos recebe em casa. O Novo Testamento nos apresenta Jesus em 3 momentos desse papel de pastor. Primeiro, como o bom pastor, que deu a própria vida por suas ovelhas lá na cruz. Segundo, como o grande pastor, que ressuscitou e hoje nos guia em vida. E por fim, como o supremo pastor, que um dia vai voltar para nos buscar e nos levar definitivamente para a casa do Pai. Isso tudo nos leva a um dos paradoxos mais lindos da fé. Lá em Apocalipse, a gente descobre que o cordeiro que foi sacrificado é quem se torna o pastor do seu povo, guiando todo mundo para as fontes da água da vida. Ou seja, Jesus é o pastor perfeito justamente porque antes ele se tornou o cordeiro. E no fim, o Salmo nos deixa com essa pergunta para refletir. Dizer o Senhor é o meu pastor é muito mais do que só citar um versículo bonito. É uma decisão que a gente toma todo dia. A questão que fica ecoando para a gente é, se ele é o pastor, a quem ou o que nós estamos de fato seguindo na nossa vida no dia a dia?